Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade nos trabalhos das apresentações, o meu grupo vai falar sobre os agentes infiltrados. Tem um conceitinho do Denilson Feltosa, que é um conceito bem completo e que ele traz já algumas delimitações do que quem que pode ser o agente, algumas características. Então, o Denilson Feltosa, ele diz assim: a infiltração é a introdução de agente público dissimuladamente quanto à finalidade investigativa e ou operacional, em quadrilha, bando, organização criminosa ou ainda em determinadas hipóteses no âmbito social, profissional ou criminoso do suposto autor do crime, com o fim de obter provas que possibilitem prevenir, detectar, reprimir, combater a atividade criminosa deles. Então, dentro desse conceito, ele já diz algumas características que tem que ter a necessidade para haver essa operação. Uma dessas características se diz sobre ter um agente público. Esse agente público, no caso, ele é um agente policial, ele não basta ser só um agente público, ele tem que ser um agente público policial. A atuação ela tem que ser de forma disfarçada, né? Dissimulada, vai estar simulando algo, né? Uma situação de dia a dia para conseguir tirar benefícios disso. Tem que ter prévia autorização judicial e esse agente ele tem que agir realmente como um criminoso, né? Então, eventualmente ele vai estar realizando crimes junto com essa organização criminosa. Mas mais pra frente a gente vai ver o que acontece com ele, né? Com esse agente. Então ele tem que ter o fim de obter indícios de materialidade, de autoria dentro dessa organização criminosa. Esse tipo de forma para conseguir obter esse tipo de prova é uma forma que ela é uma exceção da regra, né? Porque em regra a obtenção de prova ela tem que ser dada através do inquérito policial e não tem que ter essa investigação, um agente disfarçado, um agente infiltrado. Mas tem algumas leis que tem um dispositivo que permite que isso ocorra, entendeu? São, então, exceções, são casos... não são casos do dia a dia, né? São casos esporádicos. Então, esses casos têm a lei de drogas, a lei de lavagem de capital, a lei que regula a internet, né, em crimes como a pedofilia. Então, tem alguns dispositivos legais que já trazem a ideia do agente infiltrado. E também a lei da nova organização criminosa, né, que o pacote anticrime já também deu uma mudada nela, que é a Lei 13.964 de 2019. Então, a gente falando agora sobre essa nova lei da organização criminosa, né, ela são algumas mudanças que trouxe um prazo de duração dessa operação, a obrigatoriedade da oitiva do Ministério Público, quando você vai requerer algum tipo de agente infiltrado, você agora tem que ter a oitiva do Ministério Público. Então, se a polícia requer, o Ministério Público tem que dar a oitiva, entendeu? Adicionar alguns direitos aos agentes. E a discussão que se dá é sobre a validade da infiltração policial à luz da ética. Então, como que ocorre para o policial, para a ética do policial, para a ética desse agente infiltrado? E o Renato Brasileiro, ele é contra essa discussão. Ele diz que como atualmente, né, a tecnologia está cada vez mais avançada, está cada vez mais difícil a comprovação de fato de provas, de você encontrar provas, indícios de autoria e materialidade que pode de fato culpar alguém. Então tem que usar esses métodos muitas vezes para conseguir ter de fato essa comprovação. Então essa discussão é basicamente através da ética, do que é justo, do que não é justo,
mas também o Renato brasileiro, ele vê do outro lado da moeda, né? Que é a dificuldade de uma prova de fato, que tenha realmente uma autoria. Então, essa atribuição para a infiltração, né? Como eu disse, tem que ser agentes policiais. Então, é simples isso. Para ter esse agente tem que ser um agente policial. Aí tem a impossibilidade de infiltração de particulares. A gente vê, né, muitas vezes detetives em filme, série, mas no ordenamento jurídico brasileiro não tem essa participação dos civis, né, como algo que você possa ser levado em consideração. Inclusive, esses detetives, né, eu não vou falar detetives, mas essa infiltração de particulares, ela pode ser considerada uma prova ilícita, porque conseguiu a prova de um método ilícito. Então, não teria validade. O que pode acontecer é, dentro de uma organização criminosa, algum integrante dessa organização queira participar, queira colaborar. E aí, no caso, é a colaboração premiada, né? Que ele teria um certo benefício dando determinadas informações relevantes para o processo. Tem alguns requisitos para infiltração, né? Essa infiltração, ela tem que ter uma prévia autorização judicial, como eu disse, fumus commissive e delicti e periculum in mora. O que seria isso, né? Então, para você requerer esse agente infiltrado, tem que ter uma comprovação da existência de um crime e indícios suficientes de autoria, para você citar nomes, para você indicar pessoas para esse agente se infiltrar no meio. A duração da infiltração. A Lei 12.850 de 2013, que é a Lei da Organização Criminosa, diz que a duração pode durar até 6 meses, mas pode haver a renovação. Essa renovação ela só é dada a partir do momento de uma comprovação que necessite de uma renovação, senão não. Já a Lei 13.441 de 17, que é a Lei da Internet, a lei que condiz monitorar um pouco com a relação de crimes relacionados à pedofilia. Então, essa lei é de 90 dias a duração dela, esse processo de agente infiltrado, e pode ser renovado em até 720 dias. Só que não pode ultrapassar isso, no caso, né, porque tá lidando... Esse prazo é diferente porque é do ECA, tá, pessoal? Então, por isso que é um prazo diferente, mas em via de regra é o prazo da lei da organização criminosa. Então, agora, sobre essa infiltração virtual, que é essa lei 3.441 de 17. Então, ele é através de crimes como pedofilia, crime contra a dignidade sexual de vulneráveis, estupro de vulnerável, corrupção de menores, etc. E o pacote anticrime, né, ele traz a lei da organização criminosa que pode ser feita pela internet. Então, a lei dando possibilidade, né, dando competência para realizar isso. E agora, o pacote anticrime, ele trouxe o modelo de agente policial disfarçado. O que seria isso, né? A previsão dele do Estatuto do Desarmamento e da Lei de Drogas, em que poderia usar isso. A previsão legal, no caso, né? Então, é para evitar o espalhamento de armas e drogas através de pequenas quantidades. Então, seria um policial disfarçado que ele se mostra corrupto, se mostra ilícito para conseguir alguma vantagem. Através dessa vantagem, principalmente do indício de autoria da pessoa que está vendendo, está passando, entende? Então, seria esse agente policial disfarçado. Agora tem o agente provocador, que seria o realizado sem prévia autorização, não precisa de autorização judicial, e é marcado pelo estímulo de alguém à prática de um delito. O agente infiltrado, ele tem autorização judicial para se infiltrar em determinada organização criminosa, que é o que a gente estava estudando até agora. E o agente disfarçado não será necessário a prévia autorização do juízo e não tem a necessidade de ganhar a confiança do grupo. Então, essa é a diferença do policial disfarçado, né? Que ele não tem a autorização judicial, não precisa dessa autorização,
Mas porque esse agente disfarçado, ele vai estar sendo algo mais repentino. Ele não precisa do tempo, da confiança do agente infiltrado. Então seria essa a principal diferença. Mas agora com esse agente disfarçado, ele dá a previsão legal desse tipo de ato e de conseguir meio que fazer uma prova que seria relacionada, seria conseguida através de uma forma ilícita, então se tornaria uma prova ilícita, não poderia usar no processo. Agora você tem a liberdade legal de usar na previsão do Estatuto do Desarmamento e da Lei de Drogas. Pessoal, eu passei um pouquinho do tempo, mas é isso. Espero que todos tenham entendido. E qualquer dúvida pode me mandar mensagem. E é isso. Beijinhos.